Tinham-se passado exatamente 3 anos desde que a Wehrmacht cruzou a fronteira soviética em sua ambiciosa campanha de invasão. No entanto, a situação havia mudado drasticamente desde aquele verão sufocante de 1941. As derrotas devastadoras em Stalingrado e Kursk haviam deixado claro para as forças de Hitler que a vitória estava fora de alcance. Agora, em 1944, a Operação Bagration havia selado definitivamente o destino do exército alemão no leste. O que outrora fora um avanço avassalador tornou-se uma retirada desesperada. A Alemanha perdeu para sempre seu domínio na frente oriental. A milhares de quilômetros do litoral atlântico, nas densas e extensas florestas da Bielorrússia, a União Soviética preparava uma ofensiva devastadora contra as forças do Terceiro Reich. Enquanto na madrugada de 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcavam na Normandia sob intenso fogo de metralhadoras alemãs em sua luta para assegurar posições estratégicas na costa francesa, o alto comando soviético finalizava os detalhes de uma operação destinada a desferir um golpe letal à Wehrmacht. A campanha, batizada como Operação Bagration, em homenagem ao lendário general russo Pyotr Bagration, herói das guerras napoleônicas, tinha um único propósito: esmagar o inimigo e libertar os territórios ocupados na frente oriental. A Operação Bagration tomou forma durante a Conferência de Teherã, realizada no final de 1943 no Irã, onde os líderes das 3 principais potências aliadas discutiram a estratégia para expulsar definitivamente as forças do eixo da União Soviética. Durante a reunião, os líderes norte-americano e britânico comprometeram-se a abrir a tão esperada segunda frente na Europa Ocidental, com um desembarque na França planejado para a primavera de 1944. Essa manobra obrigaria a Wehrmacht a desviar um número significativo de divisões da frente oriental para enfrentar a invasão aliada, enfraquecendo assim suas linhas no leste. Stalin viu nessa situação uma oportunidade estratégica e decidiu lançar uma grande ofensiva na Bielorrússia, aproveitando o impacto que a chegada dos aliados à Normandia teria sobre a defesa alemã. Ciente de que os nazistas não esperariam um ataque maciço em um terreno tão complicado, Stalin planejou um avanço do Exército Vermelho através de rios, florestas e pântanos, confiando que o fator surpresa jogaria a seu favor. A ofensiva deveria começar pouco depois do dia D, com o objetivo para meados de junho de 1944, quando a pressão na frente ocidental estivesse no ponto mais alto. O Estado-Maior soviético considerou várias opções antes de definir o plano de ofensiva em abril de 1944. Foram analisadas 2 estratégias principais: um avanço para o sudoeste da Ucrânia para invadir a Romênia e assegurar os campos petrolíferos de Ploiesti, expandindo assim a influência soviética nos Balcãs, ou uma ofensiva nos países bálticos para alcançar a costa do Mar Báltico e isolar o grupo de exércitos norte, dividindo as forças do eixo na Europa Oriental. No entanto, ambas as opções foram descartadas e optou-se por um ataque na Bielorrússia, onde os alemães menos esperavam, permitindo ao Exército Vermelho avançar rumo à Polônia e tomar vantagem na corrida por Berlim. Em 1944, a outrora poderosa Wehrmacht encontrava-se em estado de colapso lento, porém irreversível. Embora a produção de blindados tivesse aumentado sob a direção de Albert Speer, a redução do território alemão e a escassez de mão de obra tornavam cada vez mais difícil sustentar o esforço de guerra. Seu maior erro foi apegar-se a cada palmo de território, recusando qualquer retirada tática que permitisse reagrupar suas forças. No início de 1944, Hitler ordenou que todas as cidades e centros de comunicação-chave se transformassem em fortalezas que deveriam resistir até o último homem, permitindo a retirada apenas com sua autorização. Como medida adicional, proibiu a construção de posições defensivas na retaguarda, convencido de que os soldados prefeririam recuar em vez de lutar até o fim. Essas decisões apenas aceleraram o colapso da frente oriental, preparando o terreno para a ofensiva devastadora que estava por vir. Diante dessa situação e com as forças alemãs à beira do colapso, Hitler tentou reforçar seu controle por meio de uma série de mudanças no alto comando.
Um dos casos mais representativos foi o do Marechal Erich von Manstein, que fora outrora considerado o melhor estrategista da Frente Oriental, mas que agora havia perdido a confiança do Führer. Hitler já não acreditava em sua abordagem tática e, por isso, em 30 de março de 1944, ele foi substituído por Walter Model no comando do Grupo de Exércitos Sul. De forma similar, Ferdinand Schörner assumiu o controle do Grupo de Exércitos A, em substituição a Ewald von Kleist. Com essas mudanças, Hitler buscava comandantes que executassem suas ordens sem questioná-las, independentemente das consequências no campo de batalha. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, refletiu em seu diário a postura de Hitler, atribuindo essas substituições ao fato de que Manstein e Kleist dirigiam a guerra a partir dos mapas, sem se envolver diretamente com as tropas no campo de batalha. Hitler, que desconfiava cada vez mais do alto comando, esperava que Model e Schörner não apenas oferecessem uma resistência mais agressiva contra o Exército Vermelho, mas também reforçassem seu próprio controle sobre a cúpula militar. A destituição de Manstein marcou o fim da era das manobras ofensivas alemãs na frente oriental. Durante um tempo, o Marechal defendeu a estratégia de defesa elástica, a qual, se tivesse sido aceita por Hitler, poderia ter retardado o avanço soviético, embora não o detivesse completamente. No entanto, a visão de Manstein, típica da mentalidade da Wehrmacht, de desgastar os soviéticos até forçar Stalin a negociar uma paz separada, já não era viável em 1944. Apesar da precária situação na frente oriental, Hitler mantinha-se convencido de que a ofensiva soviética havia atingido seu ponto máximo de desgaste. Assim o expressou em sua Ordem de Operações número 7, emitida em 2 de abril de 1944, onde afirmava que o Exército Vermelho estava em declínio e que havia chegado o momento de detê-lo de forma definitiva. No entanto, a realidade demonstraria o contrário. A União Soviética estava prestes a lançar a ofensiva mais devastadora de toda a guerra. Sob essa percepção equivocada da guerra, na primavera de 1944, o exército alemão encontrava-se completamente na defensiva, sem capacidade para realizar manobras ofensivas e sob uma ordem estrita de Hitler, que proibia qualquer retirada, uma decisão que, com o tempo, se mostraria catastrófica para seus soldados. Apesar de a Bielorrússia representar o coração da frente oriental, suas defesas estavam longe de ser sólidas. Desde o norte dos pântanos de Pripyat até o Mar Báltico, estendia-se aproximadamente 60% da frente, mas apenas 40% das forças alemãs estavam lá posicionadas. O alto comando alemão considerava que a região, devido ao seu terreno florestal e pantanoso, não era propícia a grandes ofensivas blindadas. Em vez disso, a prioridade estava na Ucrânia, onde se esperava o ataque soviético. Esse território, com sua geografia predominantemente plana, havia sido palco das ofensivas soviéticas no final de 1943 e, caso caísse, abriria o caminho para a Polônia e, posteriormente, para a Alemanha. Além disso, a crescente ameaça sobre a França influenciou na tomada de decisões estratégicas. Desde 1943, a frente ocidental tornou-se a prioridade do Reich, o que provocou uma significativa transferência de recursos. Enquanto nos anos anteriores 80% das forças blindadas alemãs estavam posicionadas na frente oriental, agora essa cifra havia caído para menos de 50%. A Luftwaffe, encarregada de defender a Alemanha dos bombardeios aliados, também havia redirecionado grande parte de seus esquadrões para o oeste, deixando o controle do ar nas mãos da aviação soviética. Nesse contexto, o Grupo de Exércitos Centro vinha perdendo progressivamente sua força, com várias de suas unidades transferidas para a França ou para a Ucrânia, em previsão de futuras ofensivas inimigas. Um exemplo disso foi a transferência do 2º Corpo Panzer SS, que enfraqueceu ainda mais a estrutura defensiva na Bielorrússia. Embora teoricamente a linha de frente do Grupo de Exércitos Centro tenha sido reduzida após a perda da Crimeia e a retirada do Grupo de Exércitos Sul, na prática sua situação tornou-se ainda mais vulnerável, pois seu flanco sul ficou exposto a uma possível ofensiva soviética a partir da Ucrânia. Naquele momento, o Grupo de Exércitos Centro havia se tornado uma força majoritariamente de infantaria.
com apenas uma divisão blindada ativa e a maioria de suas tropas entrincheiradas em cidades fortificadas, cumprindo ordens diretas de Hitler. A cobertura aérea era mínima. A 6ª Luftflotte, com base em Minsk, dispunha de cerca de 800 aviões, mas apenas 40 caças, Mi-109, estavam operacionais, junto com 450 bombardeiros, Ju-87 e He-111, uma força insuficiente para enfrentar a supremacia aérea soviética. Às vésperas da ofensiva soviética, o Grupo de Exército Centro contava com 34 divisões de infantaria, 2 divisões de campo da Luftwaffe, 5 divisões de segurança e uma única divisão Panzer, que dispunha de apenas metade de seus efetivos. Além disso, havia algumas divisões húngaras na retaguarda, totalizando 52 divisões e 400.000 homens. Em termos de artilharia, dispunham de aproximadamente 9.500 peças, incluindo morteiros, canhões de diversos calibres e baterias lançadoras de foguetes. No entanto, apesar desses números, a superioridade de fogo do Exército Vermelho era esmagadora. Quanto às forças blindadas, a situação era igualmente preocupante. O Grupo de Exército Centro dispunha de apenas 11% dos blindados alemães presentes na frente oriental, o que equivalia a 553 veículos de combate. Desses, 480 eram canhões de assalto, enquanto o restante correspondia a caçadores de tanques especializados. No setor de Orsha, foram posicionados cerca de 40 tanques Tiger, mas em 23 de junho, apenas 19 estavam operacionais. Embora o Grupo de Exército Centro ainda fosse o mais numeroso entre os 4 grupos de exércitos posicionados pela Alemanha no leste, sua capacidade de resistência era mínima frente ao impacto de uma ofensiva maciça. Os soviéticos haviam concentrado 2,4 milhões de soldados, apoiados por 5.000 tanques, 36.000 peças de artilharia e mais de 5.000 aviões. Uma força avassaladora que superava amplamente qualquer tentativa alemã de defesa. Começa a Operação Bagration, o golpe final. Às 4 horas da madrugada de 22 de junho de 1944, exatamente 3 anos após o início da Operação Barbarossa, o Exército Vermelho desatou uma das ofensivas mais devastadoras da Frente Oriental. Um total de 5.000 peças de artilharia rugiram ao uníssono ao longo dos 700 quilômetros que separavam a Rússia e a Bielorrússia, desmoronando as trincheiras avançadas do Grupo de Exércitos Centro sob um bombardeio incessante. O fogo de artilharia não só arrasou as defesas alemãs, mas também cobriu a área com projéteis de fósforo e fumaça, semeando o caos entre as tropas inimigas. Enquanto a artilharia castigava a linha de frente, o Terceiro Exército Aéreo executava uma brutal ofensiva aérea. Em um total de 6.450 missões, a aviação soviética aniquilou posições fortificadas, destruiu redes de comunicação e causou estragos nas retaguardas alemãs. Durante o ataque, a Força Aérea Alemã sofreu um duro golpe, perdendo 11 aviões em combate. A Operação Bagration havia começado com uma força imparável. Após o devastador bombardeio de artilharia, chegou o assalto da infantaria soviética. Ao contrário das cargas massivas e descoordenadas de ofensivas anteriores, desta vez os ataques foram metódicos e bem organizados. Segundo os relatórios alemães, os soldados soviéticos avançavam em formações compactas e coordenadas, apoiados por fogo de armas pesadas e com o apoio próximo de unidades blindadas, prontas para explorar qualquer brecha nas linhas inimigas assim que a infantaria rompesse o fronte. Enquanto isso, no saliente de Vitebsk, as defesas do Terceiro Exército Panzer começaram a desmoronar sob a pressão dos ataques soviéticos. A situação era insustentável, e era evidente que o Exército Vermelho tentava cercar a cidade e prender as 3 divisões alemãs que a defendiam. O Marechal Ernst Busch alertou o alto comando do exército alemão que a resistência dentro de Vitebsk era impossível de sustentar e solicitou autorização para uma retirada. No entanto, a resposta do alto comando alemão foi clara. Não havia reforços disponíveis, já que a prioridade continuava sendo a esperada ofensiva soviética na Ucrânia. Mesmo que o alto comando do exército alemão tivesse permitido a retirada, Hitler não teria tolerado. Sua ordem era clara: as tropas deveriam resistir até o último homem dentro das defesas da cidade.
O que os alemães não sabiam naquele momento era que o 6º Exército da Guarda já havia rompido as linhas ao norte de Vitebsk e que o general Ivan Bagramian havia dado luz verde para a segunda fase da ofensiva. Seu objetivo era claro: fechar o cerco pelo sul e completar o cercamento da cidade. Mais ao sul, no setor do 4º Exército Alemão, as forças soviéticas conseguiram penetrar nas defesas alemãs, mas sem alcançar um avanço decisivo. Seu principal objetivo era tomar o controle da estratégica estrada Moscovo-Minsk, que atravessava o setor de Orsha. Esta área, que já havia sido cenário de intensos combates em 1943, tinha uma densidade defensiva superior ao restante da frente e estava defendida por algumas das melhores divisões alemãs estacionadas na Bielorrússia. Entre elas destacava-se a 78ª Divisão Sturm, que dispunha de um centenar de canhões e cerca de 50 blindados, enquanto seu flanco sul estava coberto pela 25ª Divisão Panzergrenadier, uma unidade bem equipada e organizada. Diante de um inimigo tão bem posicionado, o Exército Vermelho elaborou um ataque meticuloso. 5 divisões de infantaria soviéticas foram designadas para este setor, sendo 3 delas encarregadas de atacar na Zona Sul, onde as defesas alemãs eram mais fortes. A ofensiva começou com o despliegue de unidades blindadas especializadas, cada uma com 10 tanques T-34 equipados com rolos antiminas, seguidos a 150 metros de distância por um regimento de carros pesados. A seguir, avançaram os batalhões de engenheiros de assalto, seguidos por outro regimento de canhões autopropulsados ISU 152. Finalmente, a infantaria, apoiada por tanques lança-chamas, avançou para consolidar o ataque. Apesar da impressionante força desse assalto, as defesas alemãs conseguiram resistir. Os homens da 78ª Divisão Sturm, bem entrincheirados e armados com Panzerfaust e metralhadoras MG-42, conseguiram conter momentaneamente a ofensiva soviética. No entanto, diante da esmagadora superioridade numérica, era apenas questão de tempo até que os soviéticos encontrassem um ponto vulnerável. Pouco depois, 2 divisões do 11º Exército da Guarda conseguiram abrir caminho ao norte, através de uma floresta, o que permitiu ao general Ivan Cherniakovsky explorar a brecha, enviando um grupo mecanizado para consolidar o avanço. Ao perceber o perigo, o marechal Ernst Busch recorreu às suas últimas reservas e ordenou à divisão Feldherrnhalle que tomasse posições no rio Dnieper, estabelecendo uma segunda linha defensiva em uma tentativa desesperada de deter o avanço soviético. No setor sul, em direção a Bobruisk, a ofensiva soviética encontrou seu único ponto de estagnação. O terreno complicado, somado à feroz resistência do 9º Exército Alemão, conseguiu frear temporariamente o avanço do Exército Vermelho, embora a um custo extremamente alto para as forças alemãs. Diante dessa situação, o marechal Konstantin Rokossovski decidiu pausar o ataque e ordenou que fosse retomado no dia seguinte, mas desta vez precedido por um novo bombardeio massivo, tanto de artilharia quanto de aviação, com o objetivo de desgastar ainda mais as posições inimigas. Ao final do primeiro dia de combates, a ofensiva soviética avançava conforme o previsto. Vitebsk estava praticamente cercada e as unidades do 11º Exército da Guarda se aproximavam perigosamente da estratégica estrada Minsk-Moscovo. No entanto, o alto comando alemão, repetindo os mesmos erros cometidos na França dias antes, seguiu convencido de que o ataque principal aconteceria na Ucrânia, o que levou a descartar o envio de reservas do Sul. Essa decisão se mostraria catastrófica nos dias seguintes. No setor norte da ofensiva, as tropas soviéticas conquistaram sua primeira vitória. Durante a noite de 23 para 24, o 4º Exército conseguiu abrir uma brecha nas defesas do 9º Corpo Alemão, avançando até a segunda linha defensiva da cidade. Ao mesmo tempo, o 6º Exército da Guarda representava uma séria ameaça de cerco. Às 2h45 da madrugada, foi dada a ordem ao 9º Corpo de evacuar a segunda linha e se retirar para o oeste do Rio Divina. Para o meio-dia de 24, as unidades de vanguarda do Exército Vermelho alcançaram a margem oriental do rio e poderiam ter cruzado se os alemães não tivessem destruído as pontes, embora ainda tivessem efetivos no lado leste. Naquela mesma manhã,
O comandante Reinhardt, no comando do 3º Exército Panzer, compreendeu que o plano soviético consistia em cercar Vitebsk. No entanto, já era tarde demais. Ao final da manhã, as forças do 6º Exército da Guarda e do 43º Exército conseguiram se encontrar a oeste da cidade, fechando o cerco sobre o Lee e seu corpo de exército. Em uma tentativa de romper o isolamento, foi proposta a ação da 4ª Divisão de Campo da Luftwaffe a partir do sudoeste, mas antes de agir, foi solicitado permissão ao OKH. Hitler, no entanto, rejeitou a proposta, o que obrigou Bush a ordenar ao Lee e o corpo de exército tentar uma ruptura de dentro com 2 divisões da Luftwaffe, enquanto as outras 2 de infantaria continuavam a defesa da cidade. Às 20h15, Hitler finalmente autorizou uma tentativa de ruptura do cerco com a condição de que, em caso de sucesso, as forças se retirassem para a linha defensiva Tigre. No entanto, estabeleceu um requisito inflexível. A 206ª Divisão de Infantaria, comandada pelo general Ritter, deveria permanecer em Vitebsk e resistir até o último homem. A situação no campo de batalha, no entanto, avançava mais rápido do que Berlim poderia reagir. Quando a 4ª Divisão da Luftwaffe tentou lançar seu ataque, se viu completamente cercada na aldeia de Ostrovno, perdendo a oportunidade de intervir. Com a queda do perímetro defensivo de Vitebsk, as unidades soviéticas aceleraram seu avanço para consolidar o cerco. Durante a tarde de 24, elementos de reconhecimento do 1º Corpo Blindado asseguraram uma ponte sobre o rio Dwina, preparando o terreno para a fase final do cerco. Enquanto isso, a noite trouxe novas dificuldades para as forças alemãs cercadas. A 4ª Divisão da Luftwaffe, pressionada em múltiplos frontes, começou a perder posições e solicitou desesperadamente suprimentos aéreos. No entanto, a supremacia aérea soviética tornou impossível qualquer operação de abastecimento, deixando a divisão sem reforços ou provisões. A situação se tornou ainda mais grave quando a 6ª Divisão da Luftwaffe e a 246ª de Infantaria também ficaram sob ameaça direta do 39º Exército Soviético. Em uma última tentativa para evitar a catástrofe, foi pedido novamente permissão para evacuar a 206ª Divisão e reforçar as unidades cercadas. Hitler, em vez de autorizar a retirada, enviou um oficial de avião com ordens claras. A cidade deveria ser defendida até o último homem. Como resultado, as 2 divisões presas, junto com uma parte da 206ª, ficaram completamente isoladas no sudoeste de Vitebsk, sem qualquer possibilidade de fuga. Para a tarde de 26, as tropas alemãs se agarravam desesperadamente às suas posições diante dos incessantes ataques do 39º Exército Soviético. Vendo que a situação era insustentável, o general Gollwitzer ideou uma tentativa de fuga noturna, dividindo suas forças na esperança de que ao menos uma parte pudesse atravessar as linhas inimigas. Às 13h45 da madrugada, enviou uma última mensagem codificada a Reinhardt, solicitando informações sobre as posições amigas e pedindo apoio aéreo para facilitar a fuga. Aquela seria a última transmissão do 53º Corpo de Exército. Com a chegada de 27, as poucas unidades que conseguiram romper o cerco se encontraram em um terreno hostil, completamente isoladas e sem possibilidade de receber ajuda. Cercadas por partisãs que não demonstravam intenção alguma de fazer prisioneiros, os sobreviventes vagavam sem rumo em busca de um ponto de contato com a linha de frente alemã. De acordo com os relatórios soviéticos, cerca de 20.000 soldados alemães morreram e outros 10.000 foram capturados. Em contraste, as cifras alemãs indicavam 5.000 baixas mortais e aproximadamente 22.000 prisioneiros. O indiscutível é que apenas um número reduzido de combatentes conseguiu alcançar as linhas alemãs após o colapso de Vitebsk. O brutal assalto soviético pegou de surpresa o alto comando do exército, que ainda mantinha a crença de que a ofensiva na Bielorrússia não passava de uma manobra de distração e que o golpe principal aconteceria na Ucrânia. A obstinada negativa de Hitler em permitir uma retirada estratégica selou o destino de milhares de soldados sacrificados na inútil defesa de uma cidade que, para então, estava muito atrás do avanço avassalador das colunas blindadas soviéticas. No entanto,
A catástrofe de Vitebsk não era mais do que o prelúdio de uma derrota ainda maior. Apesar do enorme esforço ofensivo das forças soviéticas, o ataque lançado ao sul por 3 divisões no dia 23 mal conseguiu superar a primeira linha defensiva alemã. A 78ª Divisão não só resistiu com sucesso, mas iniciou a construção de uma segunda linha de defesa com o objetivo de retardar ainda mais o avanço inimigo. Enquanto a luta se concentrava na estrada Moscovo-Minsk, a 1ª Divisão de Infantaria da Guarda encontrou uma rota alternativa ao norte das posições alemãs, abrindo caminho através de uma área de bosques e pântanos. Uma patrulha de reconhecimento descobriu que uma via férrea cruzava a zona pantanosa. Embora estreita, oferecia uma possibilidade de avanço. Apostando tudo nessa opção, o general Galitsky ordenou o movimento de suas reservas ao longo dessa nova rota. Os alemães, ao detectar a manobra, lançaram um contra-ataque na zona do Lago Orek em 24 de junho. Embora a tentativa de frear a ofensiva não tenha tido sucesso, a ação alemã provocou um atraso nos planos soviéticos, o que obrigou a redirecionar o 5º Exército Blindado da Guarda para o norte para reforçar as tropas de Galitsky. Finalmente, em 25 de junho, o 11º Exército da Guarda conseguiu romper a defesa da 78ª Divisão e começou seu avanço em direção a Orsha. Essa penetração convenceu o general von Tippelskirch da necessidade de se retirar para uma nova linha defensiva no rio Dnieper para evitar o colapso total. No entanto, o OKH rejeitou a solicitação de retirada. Diante da negativa, Tippelskirch agiu com pragmatismo e, após assegurar aos seus superiores que lutaria até o último homem, ordenou discretamente às suas unidades que começassem uma retirada escalonada em direção à retaguarda. Apesar de seus esforços, a autorização para abandonar Orsha foi negada diretamente por Hitler. Quando caiu a noite de 26, o 2º Corpo Blindado Soviético conseguiu cercar Orsha pelo norte, enquanto uma brigada blindada completou o cerco pelo oeste. A cidade sucumbiu entre a noite de 26 e a madrugada de 27 após um ataque coordenado entre o 11º Exército da Guarda e o 31º Exército, garantindo uma vitória crucial para as forças soviéticas. Após a queda de Orsha, o 5º Exército Blindado da Guarda recebeu a ordem de explorar a brecha e redirecionar seu avanço para o sudoeste. A maior concentração de blindados soviéticos foi colocada em movimento com um objetivo claro: Minsk. Foi então que o alto comando alemão finalmente compreendeu que não estavam diante de uma simples manobra de distração, mas sim de uma ofensiva de grande escala. Embora ainda persistisse a ideia de que na Ucrânia estava sendo preparado outro ataque significativo, foi tomada a decisão de reforçar o grupo de exército centro com as unidades que lhe haviam sido negadas um mês antes. Em 26 de junho, a 5ª Divisão Panzer chegou a Minsk com a missão desesperada de frear o avanço soviético na estrada Minsk-Moscovo. Naquele momento, a 5ª Panzer ainda mantinha um poder de combate considerável, contando com 70 tanques Panther, 55 Panzer IV e o 55º Batalhão Pesado com 29 Tiger I. O plano defensivo consistia em estabelecer uma linha de contenção no rio Berezina, permitindo que o 4º Exército realizasse uma retirada organizada para posições mais seguras. No entanto, ao chegar à zona do Berezina, os soldados da 5ª Panzer se encontraram com um cenário caótico. Milhares de tropas em retirada se aglomeravam nas pontes sobre o rio, tentando atravessar enquanto deixavam para trás enormes quantidades de equipamento militar. Em meio à confusão, veículos e suprimentos eram abandonados em massa, enquanto os constantes ataques da aviação soviética transformavam a retirada em um pesadelo. O que deveria ser uma linha defensiva crucial havia se transformado em um ponto de desastre absoluto. Com a linha de frente colapsando e as forças inimigas avançando sem resistência significativa, a luta por Minsk estava prestes a se transformar em uma catástrofe ainda maior para as forças alemãs. O primeiro confronto ocorreu na tarde de 28 de junho, nas proximidades de Krupke, quando os tanques M4 Sherman do 3º Corpo Blindado da Guarda colidiram com os Tigre I do 505º Batalhão Pesado. Apesar de sofrerem enormes baixas, as forças soviéticas conseguiram tomar a cidade ao amanhecer de 29. No entanto,
seu avanço foi finalmente detido em Borisov, onde os engenheiros da 5ª Divisão Panzer conseguiram frear sua ofensiva. Enquanto isso, o 29º Corpo Blindado conseguiu cruzar o rio Berezina pela zona de Studenka, mas um rápido contra-ataque do Batalhão de Reconhecimento da 5ª Panzer os obrigou a se retirar. Com esse ponto bloqueado, os soviéticos, apoiados por unidades de engenheiros, tentaram abrir caminho através dos pântanos situados ao noroeste de Borisov, conseguindo cercar as posições defensivas alemãs. Em 29 de junho, os intensos combates entre o 11º Exército da Guarda e a 5ª Panzer perto de Kostritsa marcaram o início de um colapso iminente para as forças alemãs. Finalmente, em 30 de junho, a 216ª Divisão conseguiu cortar a estrada Moscovo-Minsk, enquanto várias unidades soviéticas cruzavam o Berezina. O 29º Corpo Blindado conseguiu atravessar o rio ao norte da 5ª Panzer, enquanto o 3º Corpo Mecanizado fez o mesmo mais ao sul, utilizando seus próprios veículos como obstáculos improvisados submersos para criar um val. Ao sul de Borisov, 3 divisões do 11º Exército da Guarda também conseguiram atravessar o rio, aniquilando a escassa resistência oferecida por 5 regimentos da Feldgendarmerie. Ainda mais ao sul, o 31º Exército Soviético atravessou o Berezina e arrasou as posições da 31ª Divisão de Infantaria Alemã. Entre 30 de junho e 1º de julho, as forças soviéticas atravessaram o rio em múltiplos setores, sem encontrar uma resistência organizada capaz de frear seu avanço. A Luftwaffe tentou vários ataques com caçadores-bombardeiros FW-190 na esperança de frear o empurrão blindado soviético. No entanto, a superioridade aérea soviética e a desorganização alemã impediram que essas incursões tivessem algum impacto significativo no campo de batalha. Com a perda do Berezina, o caminho para Minsk estava praticamente aberto para as vanguardas soviéticas. Finalmente, a 5ª Divisão de Infantaria da Guarda fechou completamente o cerco em torno de Borisov. Ao mesmo tempo, o 3º Corpo Blindado da Guarda iniciou seu ataque contra a ponte sobre o Berezina. Justo quando os primeiros T-34 tentavam cruzá-la, as forças alemãs detonaram os explosivos previamente colocados, destruindo a estrutura e bloqueando a passagem. Apesar da demolição, os combates continuaram entre as ruínas da ponte, onde os defensores alemães resistiram com bravura. No entanto, o Exército Vermelho encontrou outros pontos de travessia e, pouco a pouco, conseguiu atravessar o rio, levando a batalha para o interior da cidade. Bobruisk, a tempestade de aço na frente sul. Enquanto a 3ª Frente Bielorrussa avançava do norte em direção a Minsk, a 1ª Frente Bielorrussa, sob o comando de Rokossovski, fazia o mesmo a partir do sul. No primeiro dia, o avanço foi limitado devido às difíceis condições do terreno pantanoso, o que impediu um progresso significativo. No entanto, em 24 de junho, a situação mudou radicalmente. As forças soviéticas conseguiram abrir brechas consideráveis na linha defensiva da 134ª Divisão de Infantaria, com penetrações que em alguns setores alcançaram até 10 quilômetros de profundidade. Alarmado com a gravidade da situação, o general Jordan, comandante do 9º Exército Alemão, solicitou ao Marechal Busch autorização para mobilizar a principal reserva disponível, a 20ª Divisão Panzer. No entanto, a unidade ainda estava em processo de reequipamento e não se encontrava completamente operacional. Contava apenas com 71 Panzer IV e apenas metade de seus carros Pantera estavam prontos para o combate. Assim que a 20ª Panzer iniciou seu avanço, o 65º Exército Soviético explorou uma brecha ao sul de Bobruisk e lançou um contra-ataque simultâneo. Rokossovski, vendo a oportunidade, ordenou ao 1º Corpo Blindado da Guarda que avançasse pela mesma brecha. Diante da ameaça de cerco, o general Jordan ordenou que a 20ª Panzer recuasse e se dirigisse ao sul. O recuo foi lento devido às más condições das estradas e à multidão de refugiados. Logo, a vanguarda da 20ª Panzer colidiu com as forças soviéticas ao sul de Bobruisk. Apesar de destruir mais de 60 blindados inimigos, os alemães também sofreram perdas significativas e não conseguiram conter o avanço soviético. Enquanto isso, no norte,
o primeiro corpo blindado da guarda estava prestes a cercar as tropas alemãs na margem leste do rio Berezina. Temendo a reação de Hitler, o Marechal Busch proibiu a retirada enquanto ainda existisse a possibilidade de conter os soviéticos. Em 26 de junho, a 20ª Panzer recuou para os arredores de Bobruisk diante da pressão do 1º Corpo Blindado pelo sul e do 9º Corpo Blindado pelo leste. No dia seguinte, o 9º Corpo capturou os principais cruzamentos do Berezina, bloqueando a retirada alemã e deixando várias divisões de infantaria cercadas. Rokossovski aproveitou o colapso alemão enviando o 1º Corpo Mecanizado para o oeste, a fim de evitar qualquer contra-ataque vindo de Baranovich. Diante da situação crítica, Busch e o general Jordan voaram para a Alemanha para tentar convencer Hitler e o OKH a abandonar a estratégia de defesa a todo custo. A reação de Hitler foi imediata. Furioso, destituiu Jordan em 27 de junho e no dia seguinte substituiu Busch, nomeando o Marechal Model em seu lugar. Em vez de reconsiderar sua posição, reafirmou a ordem de resistir a qualquer custo, condenando milhares de soldados ao cerco iminente. Enquanto isso, em Bobruisk, a situação deteriorava-se rapidamente. A primeira frente bielorrussa havia cercado mais de 40.000 soldados em uma área de apenas 25 quilômetros de diâmetro a leste da cidade. Várias tentativas de fuga foram realizadas, mas a artilharia soviética conteve os ataques com fogo intenso. Pouco depois, a aviação soviética juntou-se ao ataque, causando estragos nas tropas cercadas. Segundo fontes soviéticas, 10.000 alemães morreram e 6.000 foram capturados, enquanto os sobreviventes conseguiram recuar para Bobruisk, apenas para serem cercados novamente dentro da cidade poucas horas depois. Em uma tentativa desesperada, Hitler ordenou o envio da 12ª Panzer do Grupo de Exércitos Norte, mas com apenas 44 Panzer III e IV, não conseguiu chegar a tempo. Em 27 de junho, a infantaria soviética lançou o assalto à cidade em um cenário semelhante ao de Vitebsk. O OKH permitiu uma tentativa de fuga, com a condição de que ao menos uma divisão permanecesse em Bobruisk. Às 23 horas de 28 de junho, a infantaria alemã, apoiada pelos poucos blindados restantes da 20ª Panzer, iniciou uma ofensiva desesperada. Após intensos combates, identificou-se um ponto vulnerável no cerco ao nordeste da cidade, e ondas de soldados alemães o atravessaram na escuridão. No entanto, ao amanhecer foram atacados pela infantaria soviética antes de alcançar as posições da 12ª Panzer, que se encontrava a 20 quilômetros de distância. Finalmente, cerca de 15.000 soldados conseguiram escapar, embora desarmados e completamente desmoralizados. Em 29 de junho, após 2 dias de combates encarniçados, Bobruisk caiu em mãos soviéticas. Em menos de uma semana, a primeira frente bielorrussa havia aniquilado ou capturado 366 blindados e 2.664 peças de artilharia. As baixas alemãs somavam 50.000 homens, enquanto outros 20.000 foram feitos prisioneiros. Com a destruição total do 9º Exército, Rokossovski deu a ordem de avançar rumo a Minsk. Seu objetivo era, em conjunto com a terceira frente bielorrussa, cercar o 4º Exército alemão e os restos dispersos do 9º que ainda conseguiam recuar. Minsk em chamas, o último bastião alemão na Bielorrússia. No final de junho, tanto o OKH quanto o próprio Hitler finalmente compreenderam que a ofensiva na Bielorrússia não era um simples ataque de distração, mas sim uma operação em larga escala. No entanto, os reforços disponíveis para o grupo de exército centro eram escassos, de modo que Minsk teria que ser defendida com as unidades já presentes no terreno. A ordem de Hitler de resistir a todo custo havia transformado as forças alemãs entre Borisov e Minsk em um grupo desorganizado e desmoralizado. Apesar disso, seriam esses remanescentes os encarregados de conter o avanço das duas frentes soviéticas que se dirigiam à cidade. Diante da gravidade da situação, a única estratégia viável era atrasar ao máximo o avanço soviético enquanto a cidade era evacuada. As forças soviéticas atacavam Minsk a partir de 3 direções. A feroz resistência da 5ª Panzer na estrada Moscou-Minsk obrigou o 29º Corpo Blindado a se deslocar para o norte, avançando por entre as florestas com pouca oposição,
embora a um ritmo mais lento. Enquanto isso, o restante do 5º Exército Blindado continuava sua ofensiva pela estrada com o apoio do 11º Exército da Guarda. No sul, o 2º Corpo Blindado da Guarda conseguiu cruzar o rio Berezina por Murovo em 1º de julho sem encontrar resistência, o que lhe permitiu avançar rapidamente rumo a Minsk. Entre os dias 1º e 2 de julho, a 5ª Panzer e os Tiger do 505º Batalhão Pesado enfrentaram combates intensos contra o 5º Exército Blindado da Guarda. Os alemães defendiam a única linha férrea que permitia a evacuação da cidade e se recusaram a ceder terreno. Segundo seus relatórios, conseguiram destruir 295 blindados soviéticos, 125 deles abatidos pelos Tiger do 505º. No entanto, essa resistência teve um custo elevado. Em 8 de julho, a 5ª Panzer dispunha de apenas 18 tanques operacionais, enquanto todos os Tiger do 505º haviam sido destruídos ou estavam fora de combate. Seguindo seu padrão habitual, Hitler declarou Minsk uma fortaleza. No entanto, apenas 1.800 soldados estavam inicialmente na cidade, com a chegada posterior de outros 12.000. Pela primeira vez, Hitler cedeu e permitiu a evacuação em 2 de julho. Na madrugada de 3 de julho, o 2º Corpo Blindado Soviético alcançou o setor sul de Minsk. Pouco depois, a 4ª Brigada Blindada transportou o maior número possível de infantaria sobre seus tanques e abriu caminho através das defesas alemãs enfraquecidas. Horas mais tarde, o 1º Corpo Blindado da Guarda da 1ª Frente Bielorrussa se juntou ao ataque pelo sudeste. Nos dias seguintes, outros 2 exércitos soviéticos se uniram à ofensiva. Com a queda de Minsk, o primeiro grande objetivo da Operação Bagration havia sido alcançado. O cerco de Minsk prendeu um grande número de soldados alemães a leste da cidade, já que muitas divisões ainda estavam cruzando o Berezina quando o isolamento foi completado. Imediatamente, a infantaria soviética iniciou operações para eliminar esses focos de resistência. Durante os primeiros dias de julho, as tentativas alemãs de fuga foram relativamente organizadas, o que permitiu que várias unidades abrissem brechas nas linhas soviéticas e recuassem com alguma ordem para o oeste. No entanto, com o passar dos dias, a escassez de suprimentos e munições enfraqueceu sua capacidade de combate, reduzindo gradualmente as chances de fuga. Em 9 de julho, a última posição de resistência alemã foi aniquilada, embora a infantaria soviética continuasse a patrulhar a região durante semanas, à procura de soldados dispersos. Segundo estimativas, dos 15.000 homens cercados a leste de Minsk, apenas cerca de 1.000 conseguiram escapar. A rapidez do avanço soviético também superou inúmeras unidades do 9º Exército e do 3º Exército Panzer, embora essas conseguissem recuar para o norte. Nessa altura, o grupo de exércitos centro havia sido praticamente aniquilado. 17 divisões foram completamente destruídas e as baixas alemãs somavam 300.000 homens, dos quais metade foi capturada. O desaparecimento do GSE representou a pior derrota militar da Alemanha em toda a Segunda Guerra Mundial. Em menos de 2 semanas, o Exército Vermelho havia eliminado mais divisões e causado mais baixas ao inimigo do que os alemães sofreram em Stalingrado. Essa devastadora ruptura nas linhas defensivas obrigou o alto comando alemão a transferir reforços dos grupos de exércitos norte e sul, enfraquecendo gravemente ambos os frontes. O colapso do grupo de exércitos centro deixou a Alemanha sem uma barreira efetiva na Bielorrússia. A porta para o coração do Reich estava completamente aberta. Tempestade de aço. A ofensiva Lvov-Sandomierz. O OKH tinha claro que o grupo de exércitos sul, também conhecido como Ucrânia do Norte, seria o próximo alvo de uma ofensiva soviética, embora desconhecesse a data exata. Após ter enviado parte de suas forças como reforço ao grupo de exércitos centro, o GS encontrava-se debilitado, algo que os soviéticos não tardariam a aproveitar. Frente a eles estava uma das maiores concentrações do Exército Vermelho, o primeiro frente ucraniano do Marechal Konev, com mais de 1 milhão de soldados, 1.600 tanques, 14.000 peças de artilharia e morteiros e 2.800 aviões. Além disso, contaria com o apoio do primeiro frente bielorrusso de Rokossovski, posicionado mais ao norte. Sob o comando do general Harp,
O grupo de exército sul contava com 5 divisões Panzer, uma motorizada e 34 de infantaria. Semanas antes, estaria em condições de enfrentar de igual para igual as forças de Konev. Mas após o envio de tropas ao norte, seus efetivos haviam se reduzido para 900.000 soldados, 900 tanques, 9.000 peças de artilharia e 700 aviões. No entanto, suas defesas eram profundas e fortificadas, alcançando até 30 quilômetros em alguns setores. A magnitude da concentração soviética tornava impossível ocultar o ponto da ofensiva, que claramente se dirigia a Lvov. Ciente da tática soviética de barreiras de artilharia massivas, o comando alemão começou a recuar sua artilharia para posições traseiras para minimizar as perdas. Konev detectou o movimento e decidiu se antecipar. Sem esperar o bombardeio inicial, em 13 de julho lançou sua infantaria contra as linhas alemãs. Os defensores, desta vez com o apoio de sua artilharia e da Luftwaffe, opuseram uma feroz resistência. No entanto, a esmagadora superioridade soviética acabou prevalecendo. Após 2 dias de intensos combates, o Exército Vermelho cercou a cidade de Brody, enquanto o 13º Exército abriu uma brecha na frente, permitindo que as forças mecanizadas avançassem para o norte. Os alemães mantinham uma forte resistência ao leste de Lvov, o que levou o general Harpe a recorrer à sua reserva estratégica. Nos dias 14 e 15 de julho, enviou a 1ª e 8ª Divisões Panzer para tentar frear a ofensiva soviética. Enquanto isso, Konev, que tinha ordens de não empregar seus blindados até que a infantaria rompesse as defesas inimigas, percebeu que a resistência alemã não cederia sem apoio blindado. Em 16 de julho, ordenou ao 3º Exército Blindado da Guarda avançar através de um estreito corredor em Koltov, seguido no dia seguinte pelo 4º Exército Blindado. No dia 17, a vanguarda soviética alcançou Lvov e enfrentou os blindados alemães. A situação piorou para a Wehrmacht em 18 de julho, quando Rokossovski uniu sua ofensiva à de Konev, lançando um ataque em direção a Kovel. Após 2 dias de intensos combates, a linha defensiva alemã foi superada e Rokossovski rumou para Lublin, adentrando o território polonês. Nesse mesmo dia, o fracassado atentado contra Hitler na Prússia Oriental, somado às constantes derrotas na França e na Frente Oriental, abalou a moral das tropas alemãs, que começavam a ver a guerra como uma causa perdida. Em Lvov, a ofensiva soviética avançou mais lentamente do que o esperado. O assalto blindado inicial fracassou devido aos terrenos pantanosos que cercavam a cidade, o que permitiu a Harpe reforçar a defesa com unidades de infantaria. Konev, por sua vez, evitou comprometer mais blindados em um avanço difícil. Cada dia de resistência em Lvov representava um valioso tempo ganho para os alemães, que se apressavam em reforçar sua nova linha defensiva sobre o rio San. No entanto, em 22 de julho, a cidade de Brody caiu em mãos soviéticas. Com 30.000 soldados alemães capturados e várias divisões soviéticas liberadas, a pressão sobre Lvov aumentou significativamente. Diante da chegada de reforços do 1º Frente Bielorrusso, Konev decidiu não esperar mais e, em 24 de julho, lançou o assalto sobre a cidade. Em vez de resistir até o fim, a guarnição alemã ignorou as ordens de manter-se firme e optou por evacuar a cidade na noite do dia 26, retirando-se para os Cárpatos. Ao amanhecer do dia seguinte, Lvov caiu em mãos soviéticas. Nesse mesmo 27 de julho, o 3º Exército Blindado da Guarda tomou a cidade de Przemysl em um rápido assalto. Em 27 de julho de 1944, o colapso do sistema defensivo na Galícia tornou-se inevitável quando o 1º Frente Ucraniano tomou Lvov e Przemysl, previamente evacuadas pelas forças do eixo. Esses avanços permitiram que, em questão de horas, o 3º Exército Blindado da Guarda cruzasse pela primeira vez o rio Vístula, estabelecendo uma cabeça de ponte perto de Magnuseu, que rapidamente se expandiu para 5 quilômetros de largura e 3 de profundidade. Em uma tentativa de recuperar a margem ocidental, o 4º Exército Panzer lançou múltiplos contra-ataques, mas o 1º Frente Ucraniano respondeu deslocando o 13º Exército e uma grande concentração de artilharia. Não apenas repeliram os assaltos alemães,
mas também ampliaram a cabeça de ponte até 20 quilômetros, situando-se a apenas 65 quilômetros de Varsóvia. O avanço no leste da Polônia começou a desacelerar no final de julho de 1944. O segundo frente bielorrusso encontrou dificuldades na floresta de Augustov, onde os restos do 4º Exército Alemão ofereceram uma feroz resistência. Em Lipsk, conseguiram recuperar temporariamente a cidade antes de serem expulsos novamente pelos soviéticos e até destruíram 180 blindados inimigos em outro confronto. No entanto, a defesa alemã mal pôde se sustentar. Uma vez que as tropas soviéticas desmantelaram as fortificações da 51ª Divisão de Infantaria em Nemanz e Svisloch, a queda de Bialystok era iminente. Em 27 de julho, as forças blindadas soviéticas entraram na cidade, consolidando seu controle sobre a região. No final de julho de 1944, o Exército Vermelho lançou sua ofensiva final no sul da Letônia, com o segundo Frente Báltico superando as defesas da linha Panther. Após cruzar o rio, as forças soviéticas capturaram Siedlce, destruindo um trem blindado alemão, e em seguida tomaram Radzymin e a ponte de Zegrze, posicionando-se a apenas 12 quilômetros de Varsóvia. Parecia que o Exército Vermelho estava prestes a alcançar a capital polonesa, quando o segundo exército blindado cometeu um erro fatal. Ao avançar em paralelo ao Vístula, entre os rios Liviec e Czarna, ficou em uma posição extremamente vulnerável, sem proteção nos flancos. O Marechal Walter Model rapidamente detectou essa fraqueza e reuniu uma força blindada para lançar um contra-ataque. Seu grupo de combate incluía a 3ª Divisão SS Panzer Viking, a Divisão Panzer Hermann Göring e as 4ª e 19ª Divisões Panzer, totalizando 279 tanques, entre eles 114 Panther, 109 Panzer IV, além de caça-carros Panzerjäger IV, Marder III e Stug III. Em 2 de agosto de 1944, a força blindada alemã atacou de surpresa, destruindo primeiro os comboios de suprimentos soviéticos e depois desmantelando sistematicamente as unidades blindadas. Sem combustível suficiente para manobrar, os soviéticos não puderam recuar nem reorganizar suas linhas. Em apenas 24 horas, o segundo exército blindado foi cercado em 3 de agosto e, após uma luta desesperada, foi completamente destruído em 5 de agosto. Na batalha, os soviéticos perderam mais de 500 tanques, enquanto as forças alemãs sofreram cerca de 100 baixas em seus blindados. A destruição do segundo exército blindado soviético permitiu ao eixo lançar uma contraofensiva local, conseguindo recuperar Radzymin e obrigando o primeiro frente bielorrusso a recuar para o enclave de Wołomin. Com esse revés, a ofensiva em direção a Varsóvia foi descartada, deixando a resistência polonesa do Armia Krajowa sem apoio. Finalmente, a cidade seria esmagada pelas forças alemãs e não cairia nas mãos soviéticas até 1945. No início de agosto, o Exército Vermelho encontrava-se no limite de suas capacidades, com os suprimentos esgotados e sem substituições suficientes para cobrir as enormes perdas em homens e blindados. Enquanto isso, o Grupo de Exércitos Centro havia conseguido se reorganizar após suas derrotas anteriores, estabelecendo uma sólida linha defensiva que se estendia de Memel, na Lituânia, até Puławy, na Polônia, abrangendo 625 quilômetros de trincheiras e fortificações. Diante da impossibilidade de continuar o avanço nesse setor por pelo menos 6 meses, Iosif Stalin decidiu dar por concluída a Operação Bagration. Em 5 de agosto de 1944, a Operação Bagration chegou ao fim às portas de Varsóvia, especificamente em Wołomin. Desde seu início em 22 de junho, o Exército Vermelho havia percorrido 600 quilômetros desde os arredores de Orsha, na Bielorrússia, até o rio Vístula, na Polônia. Durante essa avassaladora ofensiva, o Grupo de Exércitos Centro foi completamente destruído. O Grupo de Exércitos Norte ficou isolado na costa do Mar Báltico e o Grupo de Exércitos Ucrânia Norte sofreu severos danos. No decorrer da campanha, 28 divisões do eixo foram aniquiladas, embora o custo para a União Soviética tenha sido elevado.
Os primeiro, segundo e terceiro frentes bielorrussos, juntamente com os primeiro e segundo frentes bálticos, ficaram demasiadamente debilitados para empreender novas ofensivas até 1945. As perdas soviéticas ascenderam a 1.058.603 baixas, com 243 mil soldados mortos e 815.143 feridos, além da destruição de 4.226 tanques, 3.829 peças de artilharia e 822 aviões. Por parte do eixo, as baixas alcançaram 417 mil homens, 409 mil alemães, 7 mil ucranianos e 1.105 franceses do regime de Vichy, dos quais 360 mil foram mortos ou feridos e 57 mil capturados. Também se perderam 200 tanques, 1.300 canhões e 57 mil veículos. Sem dúvida, a Operação Bagration representou o maior desastre militar do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial, superando amplamente a derrota em Stalingrado. O desaparecimento do Grupo de Exércitos Centro, um fato sem precedentes na frente oriental, permitiu ao Exército Vermelho recuperar a Bielorrússia, a Galícia, o leste da Polônia, o sul da Letônia e metade da Lituânia. Embora o eixo tenha conseguido estabilizar a frente temporariamente, a situação só se manteve até o início de 1945. Uma vez recuperada de suas perdas, a União Soviética lançou sua próxima ofensiva sobre o Vístula, assegurando a ocupação da Polônia e da Prússia Oriental e avançando até Berlim, o que precipitou a queda do Terceiro Reich e o fim da Segunda Guerra Mundial.